Muito boa tarde. Vai começar mais uma edição de Terceiro Tempo. Universidade de Desporto. Terceiro Tempo. Mas muito bem, cá estamos para mais uma edição de Terceiro Tempo, como é habitual, às segundas, depois das 7. Vamos falar de automobilismo. Temos dois convidados em estúdio, Fábio Mendes e Pedro Mendes, do blog Chicane. Vamos fazer o rescaldo da Taça de Portugal de futsal masculino, os resultados, com os comentários do António Aires. Foi a segunda eliminatória realizada ontem e também no sábado. Depois uma pequena abordagem ao Campeonato Nacional de Basquetebol da segunda Divisão e o Prato Forte Divisão de Honra da AF de Vila Real, com comentários e entrevistas. É mais uma edição do Terceiro Tempo. Universidade de Desporto. Ora, vamos começar por falar com Fábio Mendes e Pedro Mendes, dois especialistas em automobilismo, são elementos do blog Chicano. Muito boa noite, muito obrigado por terem vindo aos estúdios da Universidade FM. Obrigado nós. Ora bem, ontem houve uma prova que nos diz muito a nós vilarrealenses e não só, também há aqueles, às pessoas da região, porque temos o WTCC que marca as corridas aqui em Vila Real, e ontem houve uma prova em Macau com a ausência, infelizmente, de Tiago Monteiro. É verdade. Infelizmente o Tiago não pôde estar presente, pelos motivos que se conhecem. A recuperação de uma lesão originada por um acidente num teste em Barcelona, o que obviamente complicou e de que maneira as contas pelo título. Ele estava na liderança e era claramente um dos pilotos em melhor forma nesta fase do campeonato. Entretanto, por motivos da ordem médica, não pôde participar e tem que ficar na pior posição, que é ver em casa o campeonato escapar-lhe pelas mãos. O Tiago Monteiro estava a fazer uma excelente época e tudo indicava que era o principal candidato a arrebatar o título. Teve uma grande infelicidade. Sim. O Tiago Monteiro, quando saiu daqui de Vila Real, era primeiro. Depois, nos testes privados da marca, da Honda, em Barcelona, teve a infelicidade de bater forte logo à saída, no final da reta da meta, que é uma das retas um bocadinho extensa e o carro ganha muita velocidade. A partir daí o Tiago Monteiro está em recuperação, passou por muitas dificuldades físicas, agora é só recuperar. Mas já lá vão os tempos que está de baixa, não é? 2 meses. 2 meses. Mais de 2 meses. Obviamente que é uma recuperação que é lenta, que exige muito cuidado da parte do piloto e da própria equipa. A recuperação... Podemos saber quais são as lesões? Sim. Para além de alguns ossos partidos, houve o traumatismo craniano, houve também um edema cerebral que fez com que ele tivesse que ter cuidados redobrados. Ele teve, creio que 15 dias. Sim, teve 15 dias em Barcelona, depois foi transferido já para Portugal, onde continuou a recuperação e já com o apoio até mesmo do seu fisioterapeuta e do fisioterapeuta da ONU. Mas mesmo em termos de visão, de mobilidade do lado direito, por exemplo, ficou bastante reduzido durante algum tempo, e agora essa recuperação ainda vai ser durante muito tempo. Diga. A recuperação está a correr de forma muito favorável. Aquilo que o piloto diz é que a recuperação, segundo os médicos, está a ser mais rápida. Teve a oportunidade de o entrevistar sim. recentemente. Falei com ele há pouco tempo e ele diz que sim, que para além do grande azar e obviamente psicologicamente ser um golpe muito forte, perder assim a hipótese de lutar pelo campeonato, que está a correr tudo dentro dos possíveis, tudo muito bem. O apoio que ele tem recebido também tem sido fundamental, tanto por parte dos fãs como das pessoas que o conhecem, e ele acredita que conseguirá sair mais forte desta situação, embora as contas do campeonato para este ano estejam complicadas. Portanto, quantas provas faltam para terminar o WTCC? Falta uma prova, é a grande final. Matematicamente... Vai ser aonde? É na pista de Losail, no Qatar.
Portanto, aí está fora de questão a sua presença. Será Sua, difícil. dele, Tiago. Sim, sim. A minha era boa. Íamos para lá os três, não é? Podia ser, nem que fosse só para passar umas férias. Mas Exatamente. é muito complicado porque há riscos que não se podem tomar nesta fase da recuperação. E obviamente que matematicamente ainda será possível, mas há que ter em conta outros fatores e Claro. é preciso recuperar a 100% e um azar nesta fase seria comprometedor e provavelmente, ainda não se sabe ao certo, mas provavelmente o piloto quererá jogar pelo seguro e se calhar esperar. Já há datas que se possam avançar, quando é que o Tiago Monteiro pode regressar às pistas, ter novamente contactos com os automóveis? Em princípio, este ano já não deverá ser, porque o WTCC termina já daqui a pouco tempo, depois há a pausa normal de inverno. Não se sabe ainda se o Tiago Monteiro continuará no WTCC, se o WTCC continuará. Exatamente. Em princípio, eu pessoalmente apontava que no início da próxima época o Tiago Monteiro já tenha um projeto, penso eu, que já há possibilidade física dele competir. Ora bem, vocês são especialistas nesta matéria. Fábio Mendes, o WTCC tem, creio que já não tem pernas para andar, que vai ser, pelo menos as revistas das especialidades, e vocês estão ligados a isso, referem que dificilmente o WTCC vai continuar na próxima época. Há uma novidade que agora Sim. está a ser fortemente veiculada nos mídias, que é a possibilidade do WTCC usar a regulamentação TCR para o seu campeonato. Significaria isto que os carros atuais seriam encostados, porque são muito caros. Muito caros, não é? O grande problema deste campeonato foi realmente o aumento dos custos. 500 mil à volta disso, não é? Um carros? Mais? Para um piloto Para um com privado. os antigos carros sem ser os TC1, os atuais do WTCC, antigamente um piloto privado fazia com 1 milhão de euros fazia uma época. 1 milhão de euros agora não deverá chegar para algumas provas. Privados. Sim. Estamos a falar de não é? privados, não estamos a falar de equipas. Pois. E depois há a falta de investimento em termos de equipas. Neste caso, Claro. só temos 2 equipas oficiais. A Citroën saiu o ano passado. Já se sabia que o campeonato iria passar para algum. Mas com esta novidade, o campeonato tem fortes hipóteses de recuperar, de ganhar mais participantes, vai ganhar certamente em variedade. Ainda há coisas que estão por definir, porque os promotores de um campeonato e do outro são pessoas que não se dão muito bem, mas está-se a arranjar uma plataforma de entendimento para que se consiga então fazer um WTCC com máquinas TCR, o que implicaria grande variedade de marcas, implicaria grande variedade de pilotos. Falta perceber se vai ser possível ter as marcas de forma oficial no campeonato ou não. Um dos grandes pontos do TCR é não permitir que as marcas se envolvam para não aumentar os custos. Obviamente, se as marcas entram para vencer, e se quiserem fazer um campeonato a nível mundial, tem que ter forçosamente marcas, tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Se as marcas não forem permitidas, vai-se fazer então uma taça a nível mundial, e então a partir daí sim, os pilotos e os carros poderão ser usados, e pode ser uma boa notícia até para pilotos nacionais que queiram participar pelo menos numa ou 2 provas do campeonato. Quando temos certezas? Depende tudo das negociações. A decisão tem que ser tomada de forma breve, porque os campeonatos têm que ser definidos em breve, mas não há datas, porque as negociações são difíceis, exige muito entendimento de parte a parte. Há vontade, há otimismo de ambos os lados. Os pilotos mostraram-se muito receptivos à ideia, alguns responsáveis também se mostraram favoráveis ao avanço dessa ideia, mas falta obviamente a parte dos números, que é mais importante nisto tudo, e é aquela que vai decidir, mas o timing é complicado de definir. Falou nos TCR, tivemos campeonato em Portugal, podemos fazer um balanço. O que acha ou o que acham Fábio Mendes e Pedro Mendes deste campeonato? Correspondeu às expectativas? O campeonato este ano foi, na minha opinião, muito sincera, melhor que o do ano passado, até porque houve mais pilotos interessados, como por exemplo pilotos até mesmo locais daqui,
E houve mais variedade e mais luta. Por um lado foi muito bom, por outro teve alguns pontos negativos, porque seria a primeira vez que se faria um campeonato de turismos ou uma taça de turismos juntamente com um promotor espanhol, seria o TCR Ibérico. O facto é que acabou o ano e não se fez nenhuma prova em território espanhol. Foram as... Mas quem falhou aí? Os espanhóis. Isso, Por aquilo que eu ouvi falar, isso e não sou especialista. é complicado. Sim, em princípio sim, porque o promotor espanhol é o mesmo promotor do campeonato de resistência espanhol, que tem outras máquinas. E os custos para um piloto espanhol correr no TCR deverá andar ao mesmo nível de correr num GT4, que é o caso do campeonato espanhol de resistência. E claro que correr em pistas como Barcelona, como Jerez, é diferente de correr em Portugal com Seat Ibiza, com Seat León, peço desculpa, TCR, e correr com um GT4. Acham que para o ano vamos ter mais carros em pista, dos TCR? Mudanças que estão a ser pensadas para favorecer isso, mas neste momento é tudo muito incerto, porque depende também das decisões finais que se tomam e do interesse dos pilotos, porque os pilotos, aliás, o interesse dos pilotos existe, falta saber se eles têm os meios para participar. Se calhar é o grande problema que se coloca neste momento, é saber que pilotos é que terão as condições para participar no campeonato. Acho que se coloca mais a parte da rentabilidade do que do interesse. Temos pilotos com grande qualidade, temos boas equipas, temos a base para fazer um campeonato muito bom para o nosso país. Falta é a parte do investimento e aí já sabe que quem tem... Há dificuldades. Exatamente. Ora bom, estamos a fazer uma avaliação à época automobilística, portanto já abordamos aquilo que se passou no WTCC, TCR, Legends. Os Legends corre sempre bem. Corre sempre bem. Sim, porque há sempre muitos interessados, as corridas são altamente competitivas, há vários pilotos locais de Vila Real, há vários vencedores locais das várias categorias. Eu acho que o Legends é, à partida, uma festa do automobilismo nacional e que foi provado este ano, que serve como uma categoria antecâmara possivelmente do Campeonato Nacional, seja TCR, seja de outra, porque tivemos pilotos a virem do Legends a correr, como foi o caso do Edgar Florino, um piloto de Vila Real que esteve sempre no Legends e este ano apostou fortemente no TCR e deu-se bem. E para além disso, com proveitos, não é? Com provas dadas. Sim, 8 pódios em 8 corridas consecutivas. Isso é uma coisa que daqui a bocadinho já lhes vou perguntar sobre pilotos locais. Mas, por exemplo, nós aqui em Vila Real tivemos 2 fins de semana WTCC, depois outras provas passado 15 dias. Vocês são apologistas, defendem esta fórmula ou tudo concentrado como tivemos nos anos anteriores? Eu gostei deste formato. Acredito que o segundo fim de semana possa ter ficado para algumas pessoas aquém das expectativas, mas eu acho que os campeonatos nacionais merecem o destaque que tiveram no segundo fim de semana. Obviamente que se calhar a nível do transtorno que coloca as pessoas e se calhar o interesse no geral pode ser diminuto, mas acho que, pelo menos para mim, eu fiquei agradavelmente surpreendido, porque depois da festa do WTCC pensou-se, ok, se calhar já chega de corridas, ainda temos mais daqui por 15 dias, mas o entusiasmo foi também nota de destaque, as corridas foram também interessantes e os pilotos nacionais e locais tiveram o destaque merecido, que acho que, havendo com uma prova internacional, se dilui um pouco. Agora, se há vontade de manter esse formato, aí se calhar já não... Portanto, para o ano ainda não está definido, não é? Não há nada definido. Não há nada definido. Mas se calhar é um bocado exigente demais fazer 2 fins de semana assim. Mas Vila Real já provou que é capaz de fazer muita coisa boa, por isso tudo é possível. Mais alguma nota sobre os Legends? Os pilotos da casa, obviamente. Os pilotos de Vila Real
Vila Real será provavelmente a cidade que, se não, eu acredito que seja mesmo a cidade que coloca mais pilotos nos campeonatos nacionais, nos Legends, correu. Mais uma vez temos a prova que, para além da paixão, existe também o talento com várias vitórias, campeonatos ganhos. O Pedro Alves, por exemplo, tivemos o Meireles também, que conseguiu bons resultados. Filipe Marques, provavelmente irei passar algum em branco, não me levem a mal, mas são tantos e com tão bons resultados que por vezes é fácil. Estes pilotos aqui de Vila Real, se estivessem mais noutra localidade, suponhamos que eram pilotos de Lisboa, abriam-se outras provas, abriam-se outras portas, as perspectivas eram diferentes para eles, não? Eu muito sinceramente, Não, acho que não deverá haver muito. Há diferenças, como é óbvio, em termos de patrocinadores. Por exatamente. exemplo, há uma maior quantidade, se calhar, de apoios, mas nós, por exemplo, temos o caso de um piloto que é, eu não vou dizer por respeito ao piloto, mas que não é de muito longe daqui, mas com mais empresas no núcleo onde há muita indústria, e que não conseguiu terminar o campeonato nacional porque não teve o apoio suficiente. E nós tivemos pilotos, os dois pilotos do TCR, os pilotos de Vila Real, acabaram o campeonato. Exatamente. E em princípio para o ano mantém-se. Uhum. Por isso. É uma coisa curiosa, portanto a pergunta é esta: como é que a Vila Real tem tantos pilotos e com tanto destaque? Porque eles batem-se muito bem, é uma coisa impressionante, não é? No país. É graças ao circuito. Uma coisa leva à outra. As pessoas veem o circuito, gostam de corridas, faz parte da identidade da cidade. E obviamente que as pessoas sentem mais motivação para tentar um projeto. E isso é o fundamental, porque nisto das corridas é preciso muito apoio, é preciso ter um projeto bem sustentado, mas é preciso também ter a vontade de o fazer. E acho que aqui é o ponto fulcral, é a existência do circuito. Temos aí muitos pilotos, não temos? Sim, sim. E o curioso é que também aparecem nas rampas. Aparecem Outros em todo lado. pilotos, não é? Aparecem em todo lado. É, E já depois falamos- é bem fácil de os identificar, porque normalmente estão todos juntos. Os pilotos de Exato, Vila temos Real, é 5 uma grande minutos. festa. Senão, como dizem os brasileiros, esteiramos com o crédito. É aquela situação que aconteceu este ano, a vinda de pilotos das rampas para os circuitos, pelo menos aqui em Vila Real. Foi só aqui. Foi só aqui, não é? Vocês aprovam? Aliás, faz todo sentido qualquer piloto participar, seja no circuito, seja nas rampas. Eu acho que a pergunta é acerca dos supercarros. Exatamente. Que é aquela única corrida que existia. Exatamente, essa única seria para as corrida, não é? últimas Porque três. tinha lá alguns carros Sim. imponentes, não é? Carros apelativos, chamativos. A ideia era boa, mas se calhar foi implementada de forma muito pouco ponderada, ou se calhar não se fez o trabalho que deveria ter sido feito para o campeonato começar desde o início e se calhar colocarem-se outras condições, mas a ideia tem pernas para avançar e se calhar com se calhar, um planeamento mais cuidado. cuidado, exatamente. E planeado no início da época, que foi isso que faltou. Sabem outra coisa que me chama a atenção, não sendo eu um especialista nestas coisas, vocês é que dominam a matéria, o que nos confunde a nós, espectadores, pessoas mais distantes, é o facto de haver muitas classes. E todos são campeões, todos vencem. Será que isso vai mudar para a próxima época? Porque há uma direção nova, não é? A nós também nos confunde, e realmente é uma das classes, mas todas as classes têm muita competição entre elas. Dificulta para os fãs, mas primeiro faz sentido, porque não são carros que têm que estar equiparados. Não faz Exatamente. Um carro com Pois. melhor. Aí é fácil dizer que o piloto X ganhou, mas ganhou porque tem melhor carro. Tem que se fazer uma base equivalente para todos os pilotos. A existência de classes tem que ser. É uma realidade com a qual temos que conviver. Mas, Acha que não vai haver alterações? não sei dizer. No Legends não me parece. Não. TCR sim, no Legends não. Clássicos, como é que foi a época? Clássicos. É aquela categoria que toda a gente gosta.
São Nos, sempre nos clássicos entram os famosos Ford Score RS, não é? O Porsche 911 Os RS Porsches, também. exatamente. Se bem que este ano só tivemos um. sim, mas Não posso. são corridas que trazem sempre a parte do saudosismo, tem grandes Exatamente. pilotos lá a participar, tem boas máquinas e para além do problema que não é problema, mas são várias classes, mas todas elas com muita competição e são corridas muito E boas. aí há um engenho, por aquilo que eu li numa das revistas da especialidade, há um engenho do português que vai buscar esses carros, muitos deles com as carrocerias com ferrugem, desmitam-me se não é verdade, e eles depois trazem esses carros de Inglaterra, aperfeiçoam-nos aqui, fazem caixas, etc, etc. Isso, Há um engenho aqui do português, não é? sim, mas Não há dinheiro, mas isso há pode levar a criatividade. pensar que os carros podem ter pouco investimento, mas há lá máquinas Tem- muito boas exatamente, e com grande exatamente, investimento. também li E isso. os pilotos que investem nessas máquinas sabem que têm ali grandes investimentos e investimentos com qualidade. Agora sim que, para além do engenho português, há também o automobilismo do seu estado puro. Há aquela, creio, pelo menos na minha opinião, que as lutas são muito salutares, são sempre, na maior parte das vezes são leais e no final a forma como os pilotos se encontram e convivem, penso que demonstra bem. Aí há bom ambiente. A maior parte das vezes sim, mas estamos a falar de corridas, é normal que haja atritos. Pois, às vezes uns toques, não é? Ultimamente estamos a apreciar muitos toques em pista, mesmo nos outros campeonatos, não é? Faz parte. Se calhar agora estão a exagerar. Atenção, É mais há aqui um patrocinador nosso no restaurante Curva 24, que é mesmo aqui, tem o primeiro discurso do primeiro circuito automóvel de Vila Real. Não sei se Já lá fui. já lá foram, então aproveitam vão lá experimentar o Curva 24 restaurante e está lá um discurso muito interessante em que se apela ao desportivismo e ao cuidado entre os pilotos, não é? Mas pelo aquilo que eu tenho visto na televisão há ali toques com grande fazer. Os clássicos normalmente são o que nós chamamos os gentleman drivers. Basicamente eles têm uma máquina que querem cuidar dela, querem disputar na mesma algumas posições, mas que querem manter aquilo uma competição muito, muito salutar. Normalmente é assim. Endurance. O campeonato mundial de endurance. Endurance, sim. Sim, temos mais um português Campeão. que foi campeão. Pedro Lamy Basicamente. conseguiu. O Pedro Lamy, não é? Sim, Exatamente. possivelmente é possível que seja o piloto com mais títulos nacionais, mais títulos em Portugal. É possível que sim. Títulos Não tenho internacionais. Mas finalmente conseguiu o título mundial, que é merecido. Escapou-lhe Exato. por entre os dedos algumas vezes, mas desta vez não escapou. E foi uma boa forma de acabar o campeonato. A corrida correu-lhe muito bem. Foi O que é dominada fantástico, o que é fantástico, um país tão pequeno, 10 milhões de habitantes, e caminhamos para ser menos aqui no retângulo, não é? No pedaço, como dizem os africanos, mas o que é certo é que nós brilhamos nas diferentes modalidades e de facto devemos ter orgulho, não é? Naquilo Sim. que vamos fazendo. E para além do futebol, que é uma modalidade que é muito apoiada, e obviamente que aí, se calhar, o nível de exigência e os talentos que saem devem ser em bom número, mas no automobilismo e noutras modalidades os apoios não são tantos e mesmo assim conseguimos exportar grandes talentos, grandes pilotos. Temos pilotos lá fora que são respeitadíssimos e cujo talento ninguém duvida e num país que se calhar de vez em quando trata o automobilismo de forma não tão correta quanto deveria, é realmente de louvar que consigamos ter tanto talento e tão bons resultados. E digam-me uma coisa que se aventou antes das eleições, a possibilidade de haver corridas em Vila do Conde. Será que tem pernas para andar esta vontade que algumas pessoas de Vila do Conde mostraram antes das eleições? Vocês dominam estas coisas, não é? Sim, eu acho que eu vou falar contra mim pessoalmente, porque sou do Porto, mas acho que há mais vontade de Vila Real de Vila do Conde, peço desculpa, receber novamente as corridas do que o circuito da Boa Vista. E será mais fácil, porque há pessoas, não só os fãs, mas pessoas à frente normalmente dos municípios que têm visão e que querem também o regresso do circuito. Mas isso é mais uma vez o efeito Vila Real. Vila Real veio provar que se conseguem fazer coisas com muita qualidade, com muita eficiência
e é um exemplo que se começa agora a repercutir noutras localidades. Por isso creio que mais uma vez Vila Real tem motivos para estar orgulhoso, porque é o exemplo que está a dar e que começa a fazer sentido pelo menos na parte do desporto motorizado. Pois muito bem, desculpem eu ter que cortar assim de uma forma bruta esta conversa muito interessante, mas o tempo não nos permite continuar. Fábio Mendes, Pedro Mendes, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre algo que eu não tinha questionado. Com certeza que tinham muito mais para contar, mas se calhar por uma questão de tempo vamos nos poupar por outra altura. Tá, vocês, portanto, se quiserem aproveitar para divulgar o vosso trabalho, assim, de uma forma muito sucinta, vocês acompanham todo o desporto, Tentamos. Portanto, no blog, no Chicano. Chamarem-nos especialistas é claramente exagerado, somos apenas fãs interessados e que têm um blog e partilham as suas ideias. Obviamente que esse rótulo, por muito lisonjeado que seja, não nos fica muito bem, porque há pessoas que provavelmente percebem mais do que nós. Nós temos apenas um veículo de transmissão de ideias que nos permitiu até agora conseguir coisas engraçadas e pelo menos aquilo que nos dizem é que o trabalho está a ser tem tido um bom feedback do vosso empenho, do vosso interesse pelo menos pela modalidade. Já há 4 anos, sim. Há 4 anos. Temos motivos para nos orgulhar do trabalho que fazemos, que é um trabalho honesto, é sincero. Obviamente que há coisas para melhorar, mas se o tempo nos permitir, devemos conseguir certamente. Muito bem, muito obrigado, Fábio Mendes, Pedro Mendes, foi um prazer tê-lo no programa, nesta edição de Terceiro Tempo. Felicidades, continuem com o mesmo interesse sobre a modalidade, que é importante, e depois pondo-nos a par de tudo aquilo que vai acontecendo e dessa forma, conforme referiram, com grande gosto pela modalidade e com grandes conhecimentos. Não são especialistas, mas estão a esse nível, pelo menos para mim, pelo menos têm grande conhecimento de tudo o que se vai fazendo. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.